Hoje a gente recebe aqui na redação do Brasilianas.org o professor e economista José Carlos de Assis. O professor Assis é professor da Universidade Estadual da Paraíba. Ele também é doutor em economia pela COPRA-FRJ, né, e professor de economia internacional lá na Estadual da Paraíba. Junto com o professor Francisco Doria, ele é autor do livro Universo Neoliberal em Desencanto, né, que demonstrou aí como o sistema econômico atual chegou à crise atual aí da economia. Mas hoje a gente está aqui para falar de um livro recém-lançado pelo professor, que é A Razão de Deus, que ele foi lançado recentemente agora, e no qual o professor dá uma ideia bem ampla e geral sobre as visões dele com relação a Deus e outros temas ligados à religião, filosofia da ciência e tudo mais. Bom, boa tarde, professor. Obrigado por comparecer aqui à redação. Eu gostaria de começar com uma pergunta que eu acho que qualquer pessoa que tem contato com esse seu livro vai ter no começo. O que levou o senhor, economista, a escrever sobre Deus? Bom, isso aí, Bruno, você tem razão, Pedro. Muitas pessoas questionam isso. E, na verdade, um pouco o que me levou a isso é a própria reflexão sobre a crise mundial atual, quer dizer, para onde que a gente está indo. Porque essa crise tem algumas características quase escatológicas. É difícil imaginar como é que vai sair dessa crise por razões não apenas econômicas, mas pelo processo político que está por detrás dela. Você tem forças conservadoras muito grandes atuando no sentido de impedir uma solução para essa crise. Quando você está diante desses impasses civilizatórios, você sempre tende a se perguntar, né, para onde que vai a humanidade, para onde que a gente vai, tanto do ponto de vista coletivo quanto individual. Quer dizer, isso acaba remetendo ao tema recorrente de Deus. Quer dizer, quando a gente pensa de onde nós viemos, para onde vamos, né, qual é o significado da vida, né, tudo isso são implicações do pensamento filosófico a que tem acesso todo homem, né? Todas as pessoas têm um pouco de filósofo, de teólogo ou de metafísico. Então, esse livro é um pouco uma reunião de reflexões sobre todos esses temas, centrado na ideia de que o universo não pode estar aqui por acaso. Há uma força qualquer no universo por detrás dele, são as razões que eu explico no livro, porque um criador aparece como necessário, inclusive de um ponto de vista científico. Certo. Até mostrando aqui o livro, que eu não tinha mostrado a capa, né? É da editora Civilização Brasileira. Bom, a outra questão que eu tinha foi o seguinte, lá o senhor mistura não, mas faz um levantamento bem objetivo aí de vários argumentos biológicos, do ponto de vista da física, aí usa um pouco também da economia e tudo mais, para dar evidências de que Deus é necessário. A gente chega a um ponto que a ciência não pode explicar. O objetivo do livro foi justamente mostrar os limites da ciência. Esse é um dos pontos centrais do livro. Eu acho que o livro tem 3 ou 4 momentos importantes, né, que não só a questão da necessidade de Deus, e eu volto ao tema daqui a pouco, mas também a criação, a ideia da criação. Por que há uma criação? Qual é o sentido da criação do universo e da vida, né, e do homem? Né? Essa também é uma discussão quase metafísica, mas que a gente pode fazer também em termos de razão, quer dizer, em termos racionais. Né? Por outro lado, você tem os temas relacionados com o bem e o mal, quer dizer, como pode existir um Deus que dê livre-arbítrio ao homem, né, e que permite que o homem faça o mal, quer dizer, aos seus próprios semelhantes. Quer dizer, então, como se explicar isso? Né? É importante explicar isso. E um quarto momento é a questão do Deus em si mesmo. Quer dizer, o que significa Deus? Quer dizer, quem é Deus? Né? Será que a nossa razão tem condição de tentar entender Deus em si mesmo? Né? Que é um dos pontos também do livro que é abordado. Né? E finalmente, quer dizer, um pouco
voltando à questão do destino da humanidade, que tipo de... Quer dizer, quando você tem uma crise tão grande como a crise que nós estamos vivendo, quer dizer, para onde que isso está nos empurrando, né? Até que ponto que a gente tem uma saída, né? Uma saída que salve a civilização, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista geopolítico, né? Quanto do ponto de vista científico, né? Quando você imagina assim, as experiências genéticas que colocam em risco o próprio desenvolvimento da espécie. Então tudo isso nos aponta numa determinada direção, né? E vou antecipar um pouco, né? Eu vejo como a direção da cooperação. Nós temos saída, inclusive para a crise econômica, a partir da cooperação, porque não tem como aparecer um dirigente político, né? Um presidente da República ou um país, né? Uma coletividade que tenha condições de impor uma direção ao mundo econômico, ao mundo ambiental. Quer dizer, vai ter que surgir da cooperação entre os países, entre os povos e entre os dirigentes. Então, aí, normalmente no começo lá do livro, o senhor cita alguns cientistas, Einstein, Newton, o próprio Stephen Hawking. Por exemplo, Einstein tinha essa visão determinista de Deus e tudo mais. Como que foi baseada a pesquisa para o livro? Quando o senhor, enfim, chegou à conclusão de que estudar algumas religiões, buscar lá, digamos, entre aspas, brechas de que deem evidências de Deus, quer dizer, como que foi essa pesquisa em que o senhor foi buscar na ciência respostas, depois voltou para as religiões, depois voltou para si mesmo? E também outra questão é que o senhor lá, em vários momentos, cita o biólogo Richard Dawkins, que é um dos maiores nomes aí do ateísmo, escreve livros justificando a não existência de Deus. Como que o senhor baseou essa sua pesquisa? Isso é o seguinte, quer dizer, na verdade eu nasci numa atmosfera religiosa, minha família era religiosa. Eu fui seminarista durante 4 anos. E depois do seminário eu saí completamente agnóstico. A religião católica e as outras religiões me pareciam extremamente insuficientes para explicar a existência do homem, a existência do mundo, a existência da vida. Quer dizer. Aí comecei a buscar explicações da ciência. Quer dizer. E, num primeiro momento, ela até me satisfazia. Quer dizer, a ideia de que a vida, né, sobretudo a vida, né, não só o cosmos, tinha aparecido por acaso. Né. O fato da vida aparecer por acaso parecia ser uma coisa coerente com o darwinismo, a teoria evolucionista. Né. Então, durante algum tempo, isso me satisfez. Né. O darwinismo, né, evolucionário, né, me permitia explicar razoavelmente o aparecimento, a evolução, quer dizer, os processos que levaram desde as primeiras células primitivas, né, as primeiras moléculas, às moléculas superiores e ao homem. Depois eu comecei a verificar, lendo, sobretudo livros de biologia, que a probabilidade de aparecer por acaso uma molécula reprodutora, o DNA, por exemplo, é infinitamente pequena, não há possibilidade. Então, alguns cientistas começaram a postular a ideia de que a vida apareceu não como um DNA, a célula reprodutora, mas como uma proteína. Seria uma proteína composta de 21 aminoácidos, que teria aparecido por acaso, por um processo qualquer, que poderia ser incidência de raios cósmicos ou o que fosse, quer dizer, um relâmpago, fosse, adquirisse propriedade de replicação. E com isso evoluísse para um DNA. Né? E a partir daí, para todo o desenvolvimento da vida, com toda a sua diversificação. Então, só que para aparecer uma proteína dessa por acaso, muita gente acha que uma proteína é muito mais simples que o DNA, e é realmente muito mais simples que o DNA, mas é infinitamente complexa também. Ela tem a probabilidade de aparecer é 1 sobre 10 elevado a 130, quer dizer, que é um número infinitamente pequeno. Se o universo fosse eterno, era possível se achar o seguinte: olha,
Se no universo eterno, tem tempo para aparecer de uma forma ou de outra. Né? Acaba tendo tempo. Né? Mas só que a física, né, tem um consenso entre os físicos que o universo ainda está, que apareceu nisso. Tem alguns físicos não aceitam isso, mas a maioria esmagadora dos físicos acha que o universo apareceu no chamado Big Bang, que está datado, 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Né? Nesse tempo, era impossível que tenha aparecido uma proteína por acaso. Era praticamente impossível. Então, né, a partir disso aí, começa a aparecer a necessidade de um Deus, de um Criador. Alguém criou isso, né? Porque criou complexidades, não criou. No tempo do Darwin, era até razoável supor o seguinte: aparece por acaso, você não sabia o que era a vida, você não definia a vida, então podia ser uma coisa simples, relativamente simples, que aparecesse por acaso. A partir do momento que você vê que é uma coisa extremamente complexa, é difícil você aceitar a hipótese de que tenha aparecido por acaso. Então surge aí a necessidade de um Deus. O segundo momento disso é o seguinte: tudo bem, então Deus criou o universo. Por que ele criou o universo? Qual é a intenção dele ao criar o universo? E aí, quer dizer, a resposta que eu tento dar é a seguinte: criou para que isso era uma espécie de prazer de Deus. Deus sente prazer de criar, como qualquer homem sente também o prazer de criar. O prazer da criação é talvez o prazer básico, né, na vida de todo mundo, em todas as espécies. O prazer de criar. Então, esse é o prazer também de Deus. E vai ser uma criação fantástica, com a tremenda diversidade. Só que, para ser uma criação criativa, né, uma criatura que também cria, você tinha que ter a possibilidade de escapar de parâmetros estreitos do determinismo. Se Deus criasse deterministicamente o universo e a vida seria congelada, não teria um processo, não teria uma evolução. Né? A evolução é a liberdade da natureza se autocriar, né? E de ir criando, e seguir se criando. Né? Então, a coisa mais, vamos dizer assim, espetacular da criação é o fato de que Deus criou seres que também criam. Né? Então nós temos sobre esse aspecto, né, temos um pouco da natureza divina em nós, pela capacidade que nós temos também de criar. Nós temos a possibilidade de criar. Então, no fundo, isso significa o seguinte: Deus está criando o universo permanentemente através da própria liberdade desse universo se criar e através da nossa liberdade de criar. Quando alguém cria um Boeing 747, né, com um espetáculo de tecnologia, é como se Deus estivesse criando aquilo através do homem. A criação é todo um complexo sistema de evolução, né, dentro de determinados limites determinísticos, mas que são fundamentalmente probabilísticos, no sentido de que, desde a criação do homem propriamente dito, né, do bebê propriamente dito, quer dizer, que são interações entre gêneros masculino e feminino, quer dizer, essa interação é probabilística, quer dizer, ela não é determinística. O filho não é idêntico ao pai ou idêntico à mãe. Tem uma combinação dos dois, dos avós e do fogo. Então tem uma ampla liberdade de aparecer com uma personalidade nova. Né? Isso que é o prazer da criação dentro do universo, dentro da vida. Então, professor, outro ponto, assim, quando a gente lê o livro, paralelamente à discussão que o senhor faz sobre Deus em si, eu pelo menos consegui identificar lá uma discussão também sobre modelos científicos, econômicos, né? Então, por exemplo, dentro da filosofia meio que tem um consenso quando você vai discutir século XVIII, XIX, quando começa o racionalismo na ciência,
Hoje em dia, você tem pesquisadores aí de história da ciência, filosofia da ciência, inclusive um grupo de pesquisadoras aqui da PUC de São Paulo que acabou de identificar uma relação de Newton com a alquimia. Então você começa a ver que a mudança de um modelo para outro ela não é abrupta, né? Você tem essas mudanças. A gente poderia dizer também que nessas pesquisas que o senhor fez para falar também um pouco de criacionismo, de relação ciência-religião, ela é muito mais complexa, você tem, não dá para fazer exatamente essa separação de um modelo para outro, como alguns autores costumam fazer, que aqui você tem isso, depois você muda e acaba esse, começa outro. Como que o senhor teve visão desse todo, né? Sem essa segregação que se costuma fazer temporal, né, dos modelos, tanto de economia como da ciência? A verdade é o seguinte, a ciência, tal como nós conhecemos, a ciência de Galileu para cá, ela é toda ela baseada na experimentação. Então, muito mais que apenas na razão. A razão é muito mais ampla que a ciência. A ciência é experimental. Você faz uma tese, faz uma hipótese científica, depois testa essa hipótese científica de tal forma que isso pode ser contestado, né? E pode se passar no teste, você considera como verdade, se não passar no teste, você rejeita, não é a verdade. Então, desse ponto de vista, é rigorosamente impossível provar a existência de Deus, porque Deus não tem como você se submeter Deus à experimentação. O que você pode ter é ver a necessidade de Deus pela razão, que é o que eu tento fazer no livro. Se aplica a razão, seria irrazoável não existir um Criador dentro do que você conhece da natureza, do cosmos e dos seres vivos. Então, sobre esse aspecto, o modelo científico é inapropriado para você estabelecer a existência de Deus. O modelo científico experimental só pode te ajudar no sentido de mostrar a necessidade de Deus, mas não a prova de Deus. Isso pode acontecer. Então, e isso vem durante muito tempo. Você teve, desde Aristóteles, depois São Tomás de Aquino, toda essa ideia, né, de que Deus aparecia como o motor indispensável, no caso de Aristóteles, Deus, o motor do movimento, né, o primeiro movimento, o primeiro motor, né, a primeira causa, como o São Tomás de Aquino. Agora, o argumento hoje, à vista do que você conhece da ciência hoje em dia, é muito mais forte a questão da necessidade de Deus, porque você conhece a complexidade da vida. No tempo do Darwin, no século XIX, ninguém tinha ideia do que era DNA, ninguém tinha ideia do que era genética, no sentido bioquímico, né? Então, era muito fácil o cara dizer o seguinte: não, a vida apareceu por acaso. O que é a vida? Eu não sei o que é a vida, então apareceu por acaso. Mas a partir do momento que você relaciona a vida com um DNA e que reconhece a tremenda complexidade de um DNA, você chega à seguinte conclusão: não tem jeito disso ter aparecido por acaso. Alguém fez, né? Tem um cientista muito interessante americano, Michael B., que escreveu um livro chamado A Caixa Preta de Darwin, que ele nem fala sobre a questão genética em si. Quer dizer, ele pega 5 exemplos de processos dentro do corpo humano, quer dizer, a visão, né, o processo de coagulação do sangue, né, e outros, quer dizer, o movimento da célula, dos cílios, que são as moléculas que se movem em nível microbiológico e que tem um movimento determinado, quer dizer, tudo isso foi determinado cientificamente como acontece, qual é o processo. E ele descobriu o seguinte: era impossível que essas coisas aparecessem por evolução natural. Não tinha como, porque são sistemas irredutivelmente complexos.
Ou seja, se você tira alguma coisa, todo o sistema desaba. Então não tem como você construir aos poucos, por evolução. O caso do olho humano, né? Não tem como construir aos poucos por evolução. Isso é discutido pelo Richard Dawkins, que fala sobre né? Discute muito com o Michael Bee sobre isso. Os dois estabeleceram um diálogo e um debate, né? Aí né, cito o exemplo do peixe que tem uma forma primitiva de olho, e isso daí viria a evolução, mas isso é um argumento que não se sustenta, galera. Não tem, né, imaginar isso como um processo evolutivo até chegar ao olho humano. Quer dizer, o olho humano foi construído nesse sentido, quer dizer, com o propósito de, aliás, todo o conjunto, né, todo o complexo sistema que constitui o olho foi construído com algum objetivo específico de visão, um objetivo da visão, não outro, né? Então, e aí se você, processo de audição, né? Complexidade do processo de audição, né? Coisas montadas uma a uma, que se você desarmar um daqueles processos, um daqueles elementos, um daqueles elos, você não consegue ouvir, né? Então, todos esses sistemas irredutivamente complexos, além do mais irredutível de todos, complexo, que é o alimentar, que é o DNA, tudo isso te leva à conclusão de que houve um planejador disso, houve um criador. Alguém criou com propósito. Mas você não tem como provar isso cientificamente, porque você não tem como experimentar, né? Não é algo experimental. Agora, não é experimental nem para o lado de provar a existência de Deus e nem para o lado de provar a não existência de Deus. Você não tem nenhuma coisa nem outra. A ciência não consegue nenhuma coisa nem outra. Nem provar que existe, nem provar que não existe. Então, a gente tem que usar a razão para tirar as nossas próprias conclusões. Pensando num cenário aí bem distante, daqui 100 anos, 50 anos, o senhor vê que a evolução da ciência seria sempre caminhar no sentido de explicar os processos, mas que nunca vai conseguir atingir essa origem, certo? Então, diante desse conceito, como que a gente poderia aperfeiçoar esses mecanismos de avaliação e explicação do próprio processo científico, que nada mais é baseado na curiosidade, quer dizer, seria conceber a existência de um Deus seria justamente o que moveria a ciência? Ou seja, se você parte do princípio que não existe um Deus, então você não tem o que alcançar? Não, eu acho o seguinte, eu acho que são coisas independentes. Quer dizer, a especulação sobre a existência de Deus, ela independe da ciência. É claro que alguns cientistas podem se dedicar a essa especulação, né, e podem contribuir no sentido ou no outro, né, pela existência ou não de Deus. Então, agora, certos avanços são importantes para você entender. Eu acho que antes da física quântica, que é a física da probabilidade, as coisas não são determinísticas, são probabilísticas, no nível elementar físico, né? Os movimentos, né? das partículas subatômicas, esse movimento você não consegue, né, prever totalmente, quer dizer, lugar e velocidade, por exemplo. Você pode prever uma coisa, você não consegue prever outra. Você prevê um deles por probabilidade. Ele tem tal probabilidade de estar em tal lugar, né, e com tal velocidade. Aí você tem, mas tem uma probabilidade de estar em tal lugar. Você tem uma probabilidade de que um elétron em órbita de um átomo salte de uma órbita para outra. Tem uma probabilidade. Você não tem como determinar isso precisamente em termos de tempo. Vai acontecer, você introduz energia no sistema, vai acontecer isso daqui a determinado tempo. Não tem como. Isso é da natureza da física quântica. Não é uma questão dos instrumentos de medida. A natureza
profunda da física é probabilística. Eu acho que antes de você ter esse conhecimento da física, e a física probabilística está aí, nós estamos cercados de física probabilística para todo lado. Todos os aparelhos eletrônicos são baseados em física probabilística, né? Em física quântica. Então, na medida que você não tem, na medida que você já tem o conhecimento da física quântica, é muito mais fácil você entender o livre-arbítrio, a ideia do livre-arbítrio no mundo, porque era muito difícil você entender o livre-arbítrio como sendo uma determinação de Deus. Porque se é determinado, não é livre. Ele tem que ser indeterminado. Ele tem que, pelo menos num determinado espaço, né, com uma determinada um espaço de liberdade. O homem, por exemplo, não pode voar por si mesmo. Aí é um limite. Né? Também não pode ficar mais de meia hora mergulhado na água, no mar. Isso aí é um outro limite. Agora, entre esses dois limites, ele tem ampla liberdade de fazer as coisas. Né? Então, essa liberdade, ela é similar à liberdade no mundo quântico, né? Que é também uma liberdade entre determinados parâmetros. Né? Então, é isso que nos faz a gente entender, por exemplo, o mal. Por que existe o mal no mundo? É o exercício do livre-arbítrio pelo homem. O mal não foi feito por Deus. Ele não criou o mal. Ele criou uma possibilidade das pessoas agirem de acordo com os seus valores, que vão sendo criados ao longo do tempo, por processo de livre-arbítrio. E aí aparece, né, tanto o mal natural, quer dizer, as tempestades, os maremotos, tsunami, seja o que for, tudo isso, no fundo, é coisas probabilísticas. Isso já desbancaria aqueles teóricos ateus que diriam que se há existência do mal é uma prova de que Deus não existe. Exatamente. Agora, tocando nessa questão que você falou do mal, e aí também o senhor dedica um bom capítulo lá para discutir a ética, o Estado. Quando o senhor pega essa questão de Deus em si, você vê que, fazendo um paralelo aí, a gente tem hoje, em pleno século XXI, a gente tem temas centrais aí da política, decisivos, sempre se volta nesse tema da religião, aborto, tudo mais, a questão da ética, e o que deveria ficar às vezes até em segundo plano, mas não fica justamente porque é um tema que ainda está no centro, a questão da ética. Como que o senhor vê essa questão aí, já nem tanto falando de Deus, né, mas da questão da ética na religião? Eu acho assim, mesmo a questão de Deus, quer dizer, você remete à questão da ética. Na medida que há uma criação, né, e que essa criação tem um propósito, qual é o propósito dessa criação? É a felicidade. Então, imagina que o propósito da criação é a busca da felicidade. Nesse processo, você vai esbarrar, né, em dificuldades, em situações humanamente terríveis. Você tem guerras, você tem perseguições, você tem uma série de coisas. O que eu procuro mostrar é o seguinte: eu, né, embora manifeste a minha crença num Criador, né, num Deus, quer dizer, eu não acho que a religião seja ela em si mesma uma intermediária com o Criador. Eu vejo o Criador como um Criador natural. Ele é um Criador natural. A religião, eu acho que a religião tem mais função social do que propriamente, né, o que está no nome dela latino, que é religar, né, ligar Deus com o mundo. Quer dizer, eu acho que a religião é um produto humano limitado ao mundo dos homens. Né? Ela pode dar conforto individual às pessoas, que é outra coisa, mas para mim não explica necessariamente, não é necessariamente uma representante de Deus na Terra. Isso de forma alguma. Eu acho que Deus se relaciona com cada um, e aí eu uso um conceito indiano, né, hindu,
do átomo, quer dizer, Deus sendo o átomo, Deus sendo o supremo, né? Deus sendo o absoluto, e cada um de nós tendo um átomo individual que está relacionado diretamente com esse Deus, sem passar por nenhuma mediação. São religiões que não têm tanta a necessidade de querer explicar de onde veio as coisas, não. Mas uma questão... Uma questão de ética, quer dizer, e eu defino a ética como a busca do equilíbrio entre o interesse individual e o interesse coletivo. Você está no mundo, você não está sozinho no mundo, então você tem que mais ou menos se relacionar com o resto das pessoas, e a forma saudável de se relacionar é você conciliar o seu interesse pessoal, que é a sua busca de felicidade, com o interesse coletivo, que é a busca de felicidade por todo mundo, né? A busca geral de felicidade. Então, nesse sentido é que eu discuto a ética, e acho que ela tem um valor superior ao valor da religião. Quando a religião incorpora esse valor ético, eu acho que ela presta um grande serviço à humanidade. Agora, ao longo da história, você teve distorções imensas na questão da religião. Portanto, o exemplo histórico da religião desqualifica a religião como intermediária de Deus. Porque senão não teria havido tantas guerras religiosas, tantas perseguições, inquisição, caça às bruxas, quantas coisas da religião católica e protestante, né? Fundamentalismo religioso, essa coisa toda. Né? Por outro lado, quer dizer, brutalidade, né? Você tem todas as grandes religiões, você tem isso. Né? Então, como é que elas são intermediárias do homem com Deus? Se elas fossem intermediárias do homem com Deus, elas seriam estáveis. Né? Elas não teriam uma evolução histórica tal como tiveram, né? Inclusive passando por situações, às vezes, de extrema violência conduzida pela religião. Eu acho que muitos filósofos, né, se tornaram ateus, um deles, agnóstico, por exemplo, foi Bertrand Russell, em função do mal provocado pela religião. E o próprio Dawkins, na argumentação dele, ele não argumenta propriamente contra a existência de um Deus, ou contra a existência de um Criador. Ele argumenta, sobretudo, contra as religiões e a interpretação que as religiões dão nisso. Né? Eu acho que, se há alguma originalidade no meu livro, é justamente ver esse Criador natural, né, relacionado com os homens com os homens com seres, ou com toda a matéria, de uma forma natural, né? Né? Ligado pelo átomo, né? O átomo individual. Uhum. Então, isso que, nesse sentido que o meu livro, embora tratando da questão de Deus, né? E centrado na questão de Deus, apresenta a religião no seu sentido histórico, o que a religião foi historicamente. E, embora eu não hostilize a religião e acho que, em muitos casos, a religião é útil do ponto de vista social, né, do ponto de vista do equilíbrio da sociedade, isso não significa que eu acho que a religião é a representante de Deus na Terra. Uhum. Mas, professor, finalizar, antes de finalizar, eu queria só perguntar uma coisa. O prefácio do livro é feito por um ateu, né? O professor Francisco Doria, que é colega seu, escreveu o livro junto. E no prefácio ele termina lá dizendo que, mesmo para os ateus, seria um livro indicado para que crie novos desafios do pensamento. O que o senhor, ao final do livro, né, o que o leitor ateu deveria tirar como ensinamento, ou não ensinamento, mas uma provocação, assim, eu acho o seguinte, o Doria é um grande amigo meu, e eu pedi ele para fazer esse prefácio, porque ele é também físico quântico, né? E ele próprio pessoalmente passou por experiências místicas que ele conta lá no livro, mas isso não o levou a ser um crente, né? Não crê em Deus. E também eu acho que ele não é propriamente um ateu, ele é um agnóstico. Quer dizer, o que ele recomenda, quer dizer, no livro é o seguinte: veja esse livro, que esse livro é de um Deus, aponta
para um Deus natural. Não um Deus sobrenatural, um Deus que fica lá no trono no céu, um Deus que fica julgando as pessoas, um Deus que vai fazer, né, tem todos os... Esse Deus que, na verdade, ele é uma figuração que veio da Grécia Antiga, né, do Olimpo, né? Você tem um lugar determinado em que fica Deus, mais os anjos, mais os... Essa coisa que ele não considera, um Deus do trovão, do relâmpago, essa coisa que o Dória não considera. Entendeu? E eu também não, quer dizer, por isso que eu pedi ele para fazer o prefácio. Né? E ele, embora ele não desenvolva no prefácio essa ideia de que eu estou desenvolvendo, eu estou apontando na direção de um Deus natural, quer dizer, ele menciona isso e isso é que é o fundamental na proposição do prefácio dele. Certo. Bom, e para finalizar, assim, a gente começou a entrevista o senhor destacando a questão da economia, porque é sua profissão e tudo mais. Para concluir, eu queria saber se o senhor, crise econômica e outros problemas sociais, naturais, como tsunami, etc., a gente tem hoje uma perspectiva de que isso são eventos mesmo indeterminados, tudo mais. O senhor deixa claro isso, essas opiniões estão no livro, mas agora falando como um economista mesmo, e até de uma disciplina aí que há quem duvide que seja científica, enfim. Como que o senhor, qual a sua visão agora como economista com relação aos fatos que a gente está vendo em nível internacional e quais seriam mesmo as condições para a gente se esquivar? Eu acho o seguinte, quando você pensa assim nas mega tendências do futuro, para onde a gente está indo, para onde a humanidade está indo, tem 4 pontos fundamentais, 4 aspectos fundamentais. Você tem a da economia, você tem a ambiental, você tem a geopolítica e você tem a científica. A científica é sobretudo muito biológica. Essas 4 grandes tendências, quer dizer, o que vai acontecer no âmbito dessas tendências, isso vai modificar a cara do mundo, essas 4 tendências. No fundo, quer dizer, elas chegaram a limites. Quer dizer, a questão econômica chegou a um limite, qual é? É o limite do neoliberalismo. O neoliberalismo é que leva a esse ponto de extrema dificuldade para o mundo. Quer dizer, foi o colapso da economia através da experiência neoliberal. Né? No caso ambiental, você tem também o esgotamento de uma certa perspectiva de que o homem poderia explorar o meio ambiente sem limitação alguma. Né? Da mesma forma que estava explorando a economia sem limitação alguma. A ideia do privatismo, né? do privado, que, né? Você pega a coisa americana, por exemplo, né? A crença absoluta no valor do privado, não tem Estado, não tem sociedade, né? Só é o privado que vai fazer tudo. Né? Do ponto de vista geopolítico, você tem uma coisa ainda mais complexa, que é o fato de que você tem várias potências nucleares que não podem fazer a guerra entre si. Então, aquele conceito que você tinha do Clausewitz, no século XIX, o maior filósofo da guerra, de que a guerra era um ato racional dos Estados na busca de seus interesses, né? E que, portanto, a guerra era a continuação da política por outros meios, isso colapsou, porque não pode haver guerra entre nações nucleares para o fim da humanidade, o fim da civilização. Né? E do ponto de vista da ciência genética, também se está chegando a limites de experimentação, porque de repente você vai entrar em degenerações provocadas por experimentos no mundo genético. Então isso exige, de certa forma, um grande acordo internacional. Né? Todas essas 4 instâncias que eu estou falando, elas na verdade é o esgotamento de uma perspectiva que começou no início da Idade Moderna, que era a ideia da liberdade individual ilimitada. A busca da liberdade individual ilimitada. É claro que a busca da liberdade individual é uma coisa importante que construiu a Idade Moderna. Mas o fato de ser ilimitada, portanto, de invadir o coletivo, invadir o social, é que se tornou uma distorção. Então, eu acho que é isso, o limite que a gente está chegando é esse.
Então, se você sai, na verdade, da Idade Moderna, nós estamos saindo da Idade Moderna e passando para uma nova idade, que eu chamo de Idade da Cooperação. Por quê? Porque tanto em economia, quanto na questão ambiental, óbvio, quanto na questão genética, quanto na questão geopolítica, não tem saída a não ser pela cooperação. Bom, você tem autores também que vão dizer que a gente nunca foi moderno, né? O Bruno Latour, por exemplo. É verdade. A gente nunca chegou a ser. Mas nesse aspecto foi, quer dizer, no aspecto do esgotamento, da busca da liberdade individual limitada, foi. Você teve isso na economia, né? É claro que você tem razão, não é uma coisa absoluta. Por exemplo, você tem estados, interferência no estado, a China certamente não tem liberdade individual ilimitada. Outros países não tiveram, os países socialistas não tiveram. Essa coisa é um processo de tensão. Mas quem estava puxando a história, que era no caso dos Estados Unidos e da Europa, esses, né, tenderam a puxar a ideia da liberdade a um ponto ilimitado. Né? Se você pegar as instituições do mundo desenvolvido, dos países desenvolvidos, FMI, Banco Mundial, OCDE, BID, uma série de outros países, outras instituições, todas estão orientadas no sentido ultraliberal. E isso vai colapsar, está colapsando. O fato é o seguinte, quando eu digo nós caminhamos para a cooperação, não é porque eu estou no sentido kantiano, né? A ideia da paz universal, estou pregando a paz universal, não é isso. É o seguinte, não tem saída a não ser a cooperação. Por quê? Porque não tem um hegemon, quer dizer, alguém que mande nos outros, um país. Né? Os Estados Unidos não conseguem mandar nem mesmo. Né? Não se entende partido republicano e partido democrata. Como é que eles vão mandar no mundo? Né? É impossível. Se tentar mandar, a Rússia não concorda, a China não concorda. Então tem que ser por um processo de cooperação. A não ser por um processo de cooperação, não há salvação para a civilização. Como eu acho que a civilização não vai suicidar-se, eu acho que, da mesma forma que eu acredito, que eu vejo Deus como uma necessidade, do ponto de vista científico, eu vejo a cooperação como uma necessidade do ponto de vista sociológico. É uma necessidade do mundo. Né? Portanto, por mais pessimista que eu seja no curto prazo, no sentido de que eu acho que a situação de crise vai demorar muito ainda, talvez 5, talvez 10 anos, vai demandar um processo de reordenamento político muito grande. Apesar disso tudo, eu acho que no médio e no longo prazo sou otimista. Quer dizer, ou seja, a gente vai, pela cooperação, construir no mundo o paraíso que existe. Perfeito. Bom, professor, obrigado aí pela aula, tá bom? E a gente vai mantendo contato aí para os próximos livros aí que vierem. Ok. Tá bom? Obrigado.